Gurave Gaurachandraya Radhikauri Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namo Vancha kalpatarvascha kripa sindhu vaivacha Uttatitanam pavanebho Vaishnavevo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gaurava Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, então, primeiramente, eu ofereço meus humildes e respeitosos Dandavat Pranams aos pés de lótus de Guru Padma, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Shastri Srimad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Shastri Srimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj e Nitya Pravishtam simultaneamente. Meus respeitosos e humildes Dandavat Pranams a Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Shastri Srimad Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj e a todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os meus respeitáveis convidados presentes aqui hoje. Então, muito rapidamente, a gente passaram-se quantos dias aqui? Amém? 8 dias na Malásia. E a gente está, na verdade, a gente está observando já o Kartik Vrata. A Gaudiya Vedanta Samiti, que foi estabelecida por Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ela costumava, na Gaudiya Vedanta Samiti, a gente passa a seguir o Kartika Vrata a partir do Purnima, mas de acordo com Hari Bhakti Vilas, nós podemos observar o Kartika Vrata já a partir do Ekadashi ou do Adashi e também pelo Purnima. Então o Kartika Vrata é muito importante porque esse mês ele é muito querido para Shrimati Radhika e também para Krishna. Então eu falei, né, que Shrimati Radhika, a deidade que preside o Kartika Vrata, é e no o Purushottama Vrata é presidido pelo próprio Krishna. O Purushottama Vrata, ele vem a cada half. 8 months. A cada 2 anos e 8 meses vem o Purushottama Mas o Kartika Vrata vem todos os anos. Então tem muitos membros do Kartika Vrata. Eu mencionei isso na aula de hoje. Niyam Seva Vrata. Então ele está falando que tem vários nomes, né? Vários nomes do Kartika Vrata. Então você deve servir a sua deidade adorável com as, né, observando adequadamente as regras, as normas.
Então isso chama Niyama Seva. E Damodara Vrata, os Shastras explicam dois Damodaras. Um era Damodara e outro é Yashoda Damodara. O Srimad Bhagavatam. Então no Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami ele glorifica Damodara, né? Yashoda Damodara, né? Quando Mãe Yashoda ela amarrou Krishna com seu Vatsalya. Externamente, Mãe Yashoda ela amarrou Krishna como uma corda. Mas, na verdade, Mãe Yashoda ela amarrou Krishna com seu Vatsalya Baba. Por conta disso, esse mês também é chamado de Yashoda Damodara Vrata. E outro nome é Radha Damodara. E esse é mais confidencial. Uma vez, Krishna, ele desapareceu da dança da raça. E aí as gopis começaram a sentir dores de separação de Krishna. Então, finalmente, elas encontraram Krishna. E aí as gopis trouxeram Krishna em frente a Srimati Radhika. E aí nesse momento Srimati Radhika ela amarrou Krishna com uma guirlanda de flores, Pushpamala. Então, esse é chamado de Radha Damodara Lila. Por conta disso, Satyavrata Muni, no último verso do Damodarastaka, ele explica Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya. Essa dança. Então, Ananta Lila significa a dança, a Rasa Lila. Radhikaya Tvadiya Priyaya Namo Ananta Lila. Ficou nesses passatempos. Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Ele é grandioso. Ninguém pode amarrar. Ninguém pode. E ele pode ficar muito pequeno. Então, por conta disso, Krishna ele reside no coração de todas as entidades vivas, como Paramatma. Em todos os locais ele está na forma de Paramatma. Por conta disso, então como é que é possível que Mãe Yashoda tenha amarrado Krishna como uma corda? Porque uma corda, porque dentro, fora da corda também tem Krishna, né? Como na sua forma de Paramatma. Mas Mãe Yashoda amarrou Krishna com seu Vatsalya Prema. Outras coisas são explicadas também. Na verdade, foi Krishna que amarrou a si mesmo. Quando Mãe Yashoda tentou amarrar Krishna, sempre faltavam 2 dedos. A corda estava sempre 2 dedos mais curta. Então, dessa maneira, Krishna está ensinando para nós quem pode alcançar Krishna, quem pode amarrar Krishna. O nosso bhajana e sadhana precisa de 2 coisas. Uma coisa é chesta e outra... Então, chesta são seus esforços e kripa, né? Kripa. É a misericórdia, né? Quando você recebe a misericórdia de Krishna. Por isso são os 2 dedos. Um dedo é kripa, misericórdia, e outros são chesta, seus esforços. Então sempre que Mãe Yashoda tentava amarrar Krishna, sempre ficavam faltando 2 dedos da corda para conseguir, né, dar um nó. Mas quando Krishna
notou o quanto Mãe Yashoda estava suando, né, na sua testa. Then Krishna himself Então, o próprio Krishna se amarrou. Kripasit Sabandhane. Kripasit Sabandhane. Krishna himself. By Então, Krishna mesmo se amarrou. Mas externamente, a gente vê como se Mãe Yashoda estivesse amarrando Krishna. Na verdade, quem pode amarrar Krishna? Apenas é possível amarrar Krishna com prema, né? Com essa corda de prema. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Pada, vocês gostam de estarem amarrados? Não, ninguém gosta de estar amarrado. Todos gostam de estar livres. Todos gostam de, né, poder estar livres para irem em todo, né, aqui, ali, em todos os lugares. Né? Não gosta de ficar parado num lugar só. Mesmo um bebê, né? Os pássaros, né? Eles voam no céu. E o céu ele é completamente, né, livre. Mas eles podem voar, as aves, de acordo com as suas capacidades, de acordo com a capacidade de suas asas. Alguns pequenos pássaros podem voar talvez até 100 metros, mas outros pássaros, né, 2 quilômetros, às vezes milhões de milhas. Alguns pássaros, eles viajam, né, uma distância de 1000 quilômetros. Às vezes, quando está muito frio, né, na Inglaterra está muito frio, aí os pássaros, eles viajam, né, da Inglaterra e eles vão para algum lugar que esteja quente. Então, às vezes, eles vão da Inglaterra para a Austrália. Mas mesmo essa capacidade tem um limite, né? Tudo no material tem sempre algum limite. Mas no mundo transcendental, tudo é acima, ananta, sem limite. Infinito. Por conta disso, infinito menos infinito é igual a infinito. Por conta disso, é dito que Krishna é chamado de acima a Ananta. Ananta Krishna, acima Krishna. Ele é chamado de Satchidananda. Satchidananda Purush. Ananda Vigraha. Nagaradir Govinda Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam significa que ele é a causa de todas as causas. E ele é Ishvara, o Supremo Controlador. Ninguém pode amarrar ele. Mas ele foi amarrado. Como? Ele foi amarrado pelo amor divino, Prema Bandhana. Nesse mundo material, às vezes a gente às vezes é amarrado nesse mundo também, né? Se a polícia vem, por exemplo, e amarra, né, prende você com uma algema, você fica feliz ou não? Não. Mas no momento da cerimônia de casamento, o nome dessa cerimônia de casamento chama Vivaha Bandhana, né? Bandhana, então está ali, né? Você também é amarrado nesse momento. Nesse momento você é amarrado e você fica feliz. E aí você, né, escreve isso assim, feliz aniversário ou feliz, né, depois de 10 anos, depois de 1 ano, depois de 25 anos, né, você comemora essa data, né? O aniversário de casamento. E aí você fica muito feliz.
né? Isso também é um bandhana, né? Você também está se amarrando, ou está amarrado. Mas quando você se divorcia, aí você fica feliz ou não? Não fica. Às vezes você fica também, mas tipo assim. Mas algumas vezes não ficam felizes, porque esse é o mundo material, essa é a natureza desse mundo. Mas no mundo transcendental, tudo é o quê? Tudo é muito belo. Anandamayi Jagat. E por conta disso, então por isso ele chama de Isha imperecível. Nunca pode ser destruído. Acho que ele falou a palavra tipo Akshaya, né? Como se fosse Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakaranam Karanam. Então quem pode amarrar a ele, Krishna? Ninguém, mas os Brajabasis, especialmente Subala, Shridham, eles amarram Krishna com quem? O seu Sakyabhava, sua amizade, mas não amarram completamente. Mãe Yashoda também amarra Krishna com seu Vatsalya Bhava, seu humor maternal, mas não completamente. Mas quem amarra completamente Krishna? As gopis. Especialmente Srimati Radhika, ela amarra Krishna com seu mais elevado Braja, ou seu humor conjugal de Braja mais elevado, esse Prema Bandhana. Nesse mundo material, esse Prema Bandhana, ele é temporário. É temporário ou não? Quanto tempo vocês ficam nesse mundo? Não muito tempo. Depois de 100 anos, você tem que abandonar esse corpo. Então, automaticamente, o amor que você tinha termina. Mas o amor no mundo transcendental não tem morte. Tudo é eterno e transcendental. No mundo transcendental não existe a morte. Então, nesse sentido, Srimati Radhika, ela amarra Krishna. E é um eterno bandhana, ela amarra de maneira eterna. Por conta disso, Radha e Krishna, eles sempre estão juntos, nunca se separam. Dhare Duirup. Radha e Krishna são um, mas quando eles realizam Lila, eles manifestam duas formas. Então, Radha e Krishna, eles são um, mas para realizarem passatempos, eles manifestam duas formas diferentes. Radha e Krishna. Tatra Tatra Radha. Então, por isso é dito esse verso, né, do Chaitanya Charitamrita, né, no qual confirma que Radha e Krishna são um, mas eles, para realizarem lilas, se manifestam em duas formas. Então, esse mês, ele é chamado de Radha Damodara Mas. Yashoda Damodara e Radha Damodara. Isso é muito importante. Então, nesse mês, Krishna realiza doces lilas também. Então a lila mais doce as lilas mais doces de Krishna se manifestam nesse mês de Kartika. E nesse mês todos têm que ler o Damodarashtakam. Swaram Sachidanandaru Latsat Kundala Gokuli Rajamana
Yogo Nadavamanam Namistanatyam Tutrutagopya Santanuhurnetra Yogamrijata Rambhajachumera Sabdakareta Ushvasakanta Hiremakakanta Sitavarivada Então é muito belo esse Damodarastaka. Todos os dias a gente deve cantá-lo. E nesse mês, os Brajavasis, eles celebram Braja com as lamparinas de ghee. Isso é chamado Deepavali. Deepavali. E toda a Braja, ela fica completamente iluminada com as lamparinas de ghee. E nesse mês de Kartika, Krishna ele pastoreou os bezerros pela primeira vez. Quando Krishna tinha apenas 5 anos de idade, Krishna ele era muito insistente. Ele estava muito insistente. Ele falou para a mãe Yashoda e Nanda Maharaj: eu tenho que sair para pastorear os bezerros. Aí mãe Yashoda ela falou: não, como é possível que você vá pastorear os bezerros? Porque as vagas, os bezerros podem sair correndo, né, para qualquer lugar. E como é possível que você vá? E outra coisa, as vacas, elas têm cascos, elas podem andar em qualquer lugar. As vacas e os bezerros podem andar andar em cima de espinhos, de pedras, né, afiadas. Mas como é possível que você vá? Mas Krishna estava insistindo muito. Mãe, eu tenho que ir pastorear os bezerros, porque eu nasci Gopa Dynasty, na dinastia dos Gopas. Então, de acordo com existem as regras, né? De acordo com a dinastia que você nasce, se você nasce na linhagem de Brahmanas, automaticamente a sua tendência, você vai ter essa tendência, né, de adorar Thakuraji, por exemplo. De acordo com sua nista, estabilidade, você vai pertencer a uma casta, né, específica. E se você vier na linhagem de Brahmanas, vai vir naturalmente essa tendência de adorar Thakuraji, não imitar, assim, né? Esse é o sistema, né, do Deva Varnashram Dharma. De acordo com a sua qualificação ou natureza, você vai pertencer a uma determinada casta, né? E não entendi essa outra palavra.
Krishna says, I manifested 4 varna and ashrama. Krishna fala nesse verso que eu manifestei 4 varnas e 4 ashramas de acordo com a sua natureza, sua bhava, a natureza de cada um. O Srimad Bhagavad Gita, Krishna fala esse verso. De acordo com o seu Swabhava, sua natureza, você deve permanecer, né, em determinado grupo, né, Varna, Kasta. Mas se você quiser, né, realizar a tarefa de um outro Varna, isso vai gerar um problema. Então, todos devem seguir o seu Varna e Ashram de acordo com a sua natureza, seu Swabhava. Esse é o processo. Então, por isso existe o Varnashram Dharma. E ele deve ser seguido de acordo com seu Swabhava, sua natureza. De acordo com a sua lista, você vai pertencer a um determinado Varna e Ashram. Existem muitos shlokas no Srimad Bhagavad Gita. Esse é o processo. Mas tudo é explicado de maneira apropriada. Entenda de maneira apropriada. Então, se você quer se tornar um médico, né, então você deve estudar medicina de maneira assim, correta, apropriada. Caso contrário, você vai dar o remédio, a prescrição errada para as pessoas, né? E aí o paciente vai morrer. Vai morrer ou não? Compreendem? Então, muito cuidado com isso. Da mesma maneira, Krishna fala esse verso. Todos devem realizar, né, as suas tarefas de acordo, né, com essa natureza. Então, Srimad Bhagavad Gita dá evidência. Vitrasra. Isso é o Srimad Bhagavata, né? A história de Vitrasra. Então, de acordo com o mantra, então que o inimigo de Indra se manifeste. Ele queria falar que é Nidrasana, né? Nidrasana, mas ele acabou por falar Indrasana, né? Ah, tá. Então, em vez de falar o inimigo de Indra se manifesta, ele falou no mantra que o inimigo de Indra morra, né? Então, se você não cantar o mantra da maneira apropriada, ele também não vai dar frutos e talvez uma má reação vá vir. Então, você deve cantar o mantra também da maneira apropriada. Se você for, né, cantar, não, se você for pesquisar no Google Baba, assim, qual é a medicina para o estômago, não sei o que, a Google Baba fala, e você vai lá e toma, mas às vezes pode vir uma oposição, uma reação oposta, né? Então o Shastra fala que se deve praticar da maneira apropriada. Então hoje eu expliquei também sobre o Archana, né? Qual é a maneira apropriada de fazer a sequência, de fazer o Ashram, o Archana. Mas nessa Kali Yuga, se a sua pronúncia não for perfeita, ainda assim
ainda assim Krishna vai aceitar o seu humor, né? Isso não está dentro do Karma Marga nem Jnana Marga, né? Nem no caminho de Jnana, nem no caminho de Karma. Nesses caminhos você tem que pronunciar da maneira perfeita, mas em Bhakti mas em Bhakti Marga, Bhagavan, ele vai aceitar o seu humor. Ele aceita o seu humor. Essa é a diferença entre o caminho de Bhakti e o caminho de Karma Marga. নানা জনি ভরি রঙে মনে তার জন্ম হয় অধঃপাতে কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড Karma Kanda, Jnana Kanda é muito perigoso. Mas Bhakti Marga, और उधर से कृष्णाय नमः Good forum oikam it said Vishnave namaha or Vishnaya namaha. se você falar Vishnave Namaha ou Vishnaye Namaha, né, Krishna vai aceitar, né, porque ele vai aceitar o seu humor. Você canta Hare Krishna, Hare Krishna. Se você for na Orissa, por exemplo, como eles cantam? Krishna, 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 Hare Krishna. Krishna. Eles So não... you chant Hare Krishna or Hare Krishna. Lord will accept your. But when you fire sacrifice. Então Krishna vai aceitar o seu bhava, né? Mas em Karma Kanda, se você está fazendo sacrifício de fogo, aí você tem que pronunciar da maneira perfeita o mantra. Então, por conta disso, Artya, a adoração ao Senhor é muito perigosa. Se você não seguir da maneira apropriada as regras, você pode cometer uma ofensa. Mas qual a última coisa que você deve fazer no Artya, né? Essa oração pedindo perdão. Mantra Hinam, Kriya Hinam, Bhakti Janam Janardanam, Yat Pujitam Maya Devan, Yat Pujitam Maya Devan, forgot. Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janardana Tatpramasitat Amassamam Idam Sarvani Karvani Om Vishnu Samarpayet Idam Sarvani Karvani Aham Vishnu Samarpayet. That means hey Vishnu, what I am doing, everything. Ó Vishnu, tudo que eu estou fazendo eu ofereço para você. Eu não fico com nenhum fruto para mim. Então Krishna, ele tá, tudo bem. So now coming the karma marga bhakti marga, the karma marga jnana marga kevala visay bhandana. Amrit boliya dikhai nana jani bhrami more. অধৈর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপতে যায়। তো কর্ম মার্গ জ্ঞান মার্গ। Então Karma Marga e Jnana Marga são muito perigosos. Mas Bhakti Marga é muito fácil. Vocês cantem Vishnave Namaha ou Vishnaye Namaha. Então, assim o Senhor vai aceitar o seu bhava, o seu humor. Então Bhakti Marga é bom não? É simples, mas no Bhakti Marga você deve oferecer tudo para Krishna em Bhakti Marga. Todos os frutos de karma eu devo oferecer para Vishnu.
Very simple, it's in Bhagavad Gita. Isso é muito simples, né? Muito dito no Bhagavad Gita. Whatever you eat, whatever sacrifice you make. What I am doing, everything. Hey, Krishna, Tudo que você fizer, você deve oferecer a mim. Krishna says, what will do? Qualquer coisa que você fizer, ofereça os frutos para mim. All karma about Krishna. Todos os frutos, né, das ações devem ser oferecidos a Krishna. Karmanneva adhikaraste Ma paleshu kadachana. you have right to perform karma. But who will give the fruits? Krishna. Você tem direito de realizar karma, mas quem vai dar os frutos? Krishna. In this month, Mas então, nesse sentido, nesse mês de Kartik, you also every day, what's it? todos os dias você deve adorar a Thakurji. E especialmente você deve adorar o casal divino Radha e Krishna. Fazer, porque esse mês é a própria Shrimati Radha. But simple way can also worship Thakur. Mas você pode adorar Thakurji de uma maneira muito simples também. Simple. Only 5 minutes. Apenas 5 minutos são necessários para fazer a arte. Oferecer um pouco de água, flores, Swagatam. Primeiro você deve falar o quê? Swagatam, o mantra, né? Oferecer o asana, né? Arga, achana. Primeiro você deve adorar Gurudev, fazer Guru Puja, porque Krishna fala Pratamantu tu Guru Pujan Seva Mamarchanan. Without Guru Puja and worship to Guru, you can't get any fruits. So for this regard, every day, what will do? Guru Puja. This in this month of Kartik. Então todos os dias você deve fazer Guru Puja, principalmente no mês de Kartika. Todos os meses você deve fazer, mas nesse mês de Kartika, todos os dias você deve adorar os pés de lótus de Guru, fazer Guru Puja. Talvez você esteja viajando, talvez você não tenha os ingredientes, você fale isso, né? Não tem problema. Então ofereça na sua mente. Ofereça na sua mente ou não. É simples. Primeiro você deve fazer Swagatam, dar as boas-vindas. Ó, Gurudev, por favor, vem aqui. Aí você oferece asana, um assento. Então, Pada Arga Achaman. Mesmo que você faça a sequência ao contrário, né? Isso também não é ofensa. Né? No Bhagavad Gita, Krishna fala esse verso. Kram significa uma sequência. Se a sua sequência ela não vem na ordem, se ela vem ao contrário, Krishna fala, não se preocupe. Krishna não vai aceitar a ofensa. Esse verso fala isso. Por conta disso, Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Essas palavras significam que nenhuma má reação vai vir, seja se a sequência for no sentido correto ou se ela for ao contrário. Krishna fala, né? Não tem problema. Mas em Jnana Marga e Karma Marga, as coisas têm que ser na sequência certinha, de maneira muito estrita. Mas em Bhakti Marga não tem problema. Nesse verso está dizendo, Neha Bikram. Nenhum efeito ruim vai vir.
Sarvamasi, Sarvamyasa Dharmasa, Prayate Mahato Bhaya. A little bit practice Bhakti Yoga. Se você praticar apenas um pouquinho de Hey, Bhakti you will Yoga, come from this material. então você vai ser libertado desse mundo material. One day you chant holy names, that is reserved for you. Um dia que você, Cannot believe. cante One santos day nomes, you chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna. você vai ter um grande resultado, você não pode acreditar. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's it. É muito simples. Bhakti Yoga will give all kinds of Bhakti Yoga vai te dar todos os tipos de facilidade para você. Você não tem tanto amor e afeição pelos devotos. Hare, who knows tomorrow you will be alive or not? E quem sabe se você vai estar vivo amanhã ou não. Sunrise or not? Se você vai ver o sol nascer amanhã ou não, quem sabe. Não há nenhuma garantia. Anytime you will be A qualquer momento você pode morrer. alive. Understand? So, I will you. People sometimes say, oh, I Então am os not devotos às ready. vezes eles falam: I am not ready "Oh, eu to não estou pronto. practice Bhakti Yoga. Eu não estou I- pronto they are para not saying, I praticar am Bhakti ready, Yoga." ready to go pop. Huh? Pop, understand? What you say, hey? And pop. Huh? Pop. Huh? If your friend will tell, hey, I am going to where? Pop. Cinema. Ah, se eu vou, Then you are very ready. se alguém, se alguém fala para você: vamos pro cinema, e você fala, aí você fica pronto rapidinho. Se alguém te convida para ir no cinema, aí você não fala que eu não estou pronto. Mas se falam para você praticar os santos, cantar os santos nomes, praticar Bhakti, aí você fala: eu não estou pronto. Né? Mas quando a morte vier, ouça atentamente. Né? O Shila Govinda Maharaj ele fala isso. Né? Então nesse momento, no momento da morte, Jama Maharaj vai vir. E aí nesse momento você não vai poder falar para Jama Maharaj: Jama Maharaj, eu não estou pronto. Essa história é muito bela. Uma vez havia uma jovem garota, ela estava limpando seu quarto, a cama, tudo, né, direitinho, arrumando. E nesse meio tempo, Yama Maharaj apareceu, que é a deidade que preside a morte. Então Yama Maharaj, ele chegou e ela falou: ei, quem é você? Aí Yama Maharaj falou: eu sou Yama Maharaj. E aí aquela jovem falou: ei, o que você está fazendo no meu quarto? Meu marido não tá aqui, não tem nenhum homem aqui, o que você veio fazer aqui? Aí Yama Maharaj falou assim: você tem só 2 minutos. Depois de 2 minutos você vai ter que vir comigo. E ela: o quê? E ela falando: ei, você é um homem, eu não posso ir com você. Aí Yama Maharaj falou: ouça, meu nome é Yama Maharaj. Qual é o meu nome? Yama Maharaj. No meu local, só eu vou. Não há necessidade de mulheres, né? Às vezes as pessoas dizem: eu sou mulher. Tipo, tem a polícia feminina, né? Vai vir para me prender, né? Mas naquele local não tem essa regra de não tem que ser um emissário, não precisa ser mulher para te buscar, não. Pode ser homem, mulher, tanto faz. Não tem essa regra. Então ouça atentamente. E ela falando: ei, você é homem, eu sou mulher. E meu marido não está aqui, eu estou sozinha. Por que você veio? Então Yama Maharaj falou: ei, você tem que vir comigo. Mas você é um homem, como é possível que eu vá com você? Ele: ei! Aí ele falou: ela falou: eu tenho muitos deveres e responsabilidades, meu marido vem, então eu tenho que cozinhar para ele,
e meu marido vai For vir. this regard, I am Então eu tô preparing his bed, eu tô preparando a cama dele, limpando tudo, cleaning, varrendo. So I have so many duties at Então eu once. tenho tantas coisas, responsabilidades. Aí a Maharaj falou: veja, agora o tempo está quase terminando, apenas Once there is a 10 seconds. 10 segundos faltam apenas. 10 seconds. Now, 9, now, Agora 9, 8, 7, 5. ready. No, I am not ready. Aí ela falou: ei, eu não tô pronta, não tô pronta. Aí o tempo acabou e ele levou ela. Understand? Jab Maharaj palaite paap palaite patnai joma che piche. Understand? You cannot escape Você não pode escapar the classes of das garras de Jamraj. Yama Maharaj. You cannot say I am female. Hey Jamraj, you send female. Você não pode falar para Yama Maharaj: ó, traga um emissário, um emissário feminino, né? Ó, uma mulher para vir me buscar. Você não pode falar isso para Yama Maharaj. Porque aí você chega no lugar, aí tem uma fila de homens e de mulheres, aí tem uma, tipo no aeroporto, né? Que aí tem uma mulher que vai lá inspecionar você, né? Mas no local de Yama Maharaj não tem essa de homem ou mulher. E Yama Maharaj vai bater muito em você. Aí nesse momento você não pode falar que você não esteja pronto. Ei! Ele vai bater muito em você. Então se renda imediatamente a Guru e Krishna. Aí é 100% se você se render aos pés dos lótus de Guru e Krishna. Pelo menos nessa vida, quando você morrer, você não vai para o local de Yama Maharaj. Para onde você vai? Mesmo que seu bhajan não esteja completo, ouçam atentamente. Mesmo que o seu bhajana não esteja completo, ainda assim vocês não irão para o local de Yama Maharaj. Para onde vocês vão? Vocês vão para uma outra sessão. Os Vishnudutas, eles vão arranjar, vão fazer o arranjo. Os emissários de Vishnu. Mas se você não fizer bhajana e sadhana, se não se renderam, não se abrigar a um guru fidedigno, então os Yama Maharaj vão te levar para o inferno, Naraka. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, ele explica no significado do Chaitanya Charitamrita: aqueles que não receberam Diksha Mantra do Guru, depois da sua morte, eles vão para que corpo? Para o corpo de animais. Leiam o Shastra, assim vocês vão ver. Aqueles que não receberam o Diksha Mantra de Guru, Diksha Mantra, Gopala Mantra, então depois da morte você vai para os corpos de animais. Mas se vocês receberem os Diksha Mantra de Guru, então é 100% garantido que vocês vão obter um corpo de humano. Que corpo vocês preferem? O corpo humano, esse é o processo. Às vezes, eu vou te falar uma história para vocês, uma bela história dos Puranas. Uma vez Narada Rishi, ele foi na casa de um casal, esposa e esposo. Então eles estavam preparando muitos tipos de preparações para Narada Rishi. E Narada Rishi, ele perguntou: vocês receberam Diksha Mantra? Aí nesse momento, eles falaram: não, a gente não recebeu Diksha Mantra de nenhum Guru. Aí Narada Rishi falou: eu não posso aceitar nenhuma das suas oferendas, porque se vocês forem oferecer isso para Krishna, Krishna não vai aceitar. Krishna, ele vai aceitar a oferenda de vocês se vocês receberem a Diksha Mantra, pelo menos Harinama. Porque sem oferecer para Krishna, vocês vão estar comendo todo o pecado.
o Srimad Those who Bhagavad are Gita, not according to né, que me, Krishna diz no Srimad Bhagavad Gita, aqueles que actual, every comem sem oferecer para mim, Morsel. Every morsel of food, every grain, every grain. cada grão que vocês But telling comerem is what? Pap bhojan. vai ter o que? Apenas pecado. This thing. And not only this also. Não apenas Because isso, they will take it too much. But it is true. mas é They would verdade. not have to Se Krishna. vocês não oferecerem para And Krishna any food. Or nenhuma you eat, comida, na hora que every you are vocês eating, comerem, all the vocês estão organ urine and Malamutra. And stool. é como se estivesse comendo, né, toda a urina e excrementos. You have to Krishna. Então vocês devem, antes de comer, oferecer para Krishna. As escrituras falam de maneira muito estrita isso, né? Mas como oferecer para Krishna? Se você não tiver mantra, como é que você vai oferecer para Krishna? Então pelo menos o Mahamantra, com esse Mahamantra você oferece para Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No Srimad Bhagavad Gita, aquele que é dito, né, que aquele que não oferece para mim, ele está comendo todo o pecado. E ele é chamado também de um ladrão, porque ele não está oferecendo para mim, porque tudo oferece para mim. Tudo oferece a Krishna. Tudo pertence a Krishna. Então, esse verso do Isopanishad fala que tudo pertence a Krishna ou não. Então, se pertence a Krishna, você deve oferecer para Krishna. Caso contrário, Krishna vai dizer, ele é um ladrão. Então, nesse sentido, Narada disse, falou, vocês não receberam o Diksha Mantra, então não vou aceitar nenhuma oferenda de vocês. Então a esposa ficou muito chateada, né? O Sadhu veio na minha casa e ele não comeu nada. O casal ficou chateado, né? Mas aí geralmente as mulheres têm um coração mais macio, suave, né? E aí a esposa se aproximou de Narada e falou, me dê Diksha Mantra. Aí, já o marido, ele falou, eu tenho muitos deveres e responsabilidades, eu não estou pronto para receber Diksha Mantra. Então a esposa recebeu o Diksha Mantra de Narada Rishi, mas o marido não recebeu. E ele deu a desculpa falando que não estava pronto. Então a esposa recebeu o Diksha Mantra, né, de Narada Rishi e o esposo não. Então, de acordo com... Então, com o passar do tempo, acabou que esposo e esposa abandonaram o corpo, né? E aí a esposa que tinha recebido o Diksha Mantra de Narada Rishi, quando ela abandonou seu corpo, ela se tornou uma princesa, né? Ou seja, nasceu numa família real, como uma princesa. E o seu marido, quando abandonou o corpo, ele veio no corpo de um elefante. Ele veio no corpo de um elefante. Então, nesse sentido, quando ela era jovem, o pai da princesa arrumou uma cerimônia, né, para ver quem seria o marido dela, né? Então muitos reis, né, vieram. Então nesse momento a princesa, ela estava segurando uma guirlanda e ela deu, e ela tinha que dar, a princesa, ela pegou essa guirlanda e ela tinha que botar no pescoço daquela que ele ia escolher, né? Aí ela foi lá e botou no pescoço do elefante. Aí todo mundo falou assim, ei, por que você colocou essa guirlanda na cabeça do elefante? Aí nesse momento a princesa falou, na verdade, esse elefante
previous life, Na vida anterior, esse elefante foi meu marido. E porque ele não recebeu o Diksha Mantra de Narada Rishi, ele nasceu como um elefante nessa vida. Veja só. Aí nesse meio tempo, Narada Rishi, ele apareceu lá e aí ele deu o Diksha Mantra. Ele falou o Diksha Mantra no ouvido do elefante. E aí, aquele elefante então abandonou o corpo e nesse mesmo momento, Prince, aí ele manifestou uma forma muito bela como um príncipe. E aí, príncipe e princesa, ambos foram para Vaikuntha Dham. Dessa maneira, as escrituras explicam, se você não recebe o Diksha Mantra de Guru, então na vida que vem você vai ter que vir como um animal. E se você recebe Diksha Mantra de Guru, você não vai ter que receber o coração de um animal. Você pelo menos vai receber o corpo de um ser humano. Mas que corpo humano? Um corpo de um Brahmana de alta classe. Esse é um shloka chamado Bhagavad Gita. Que fala isso. Se você não alcançar sua perfeição em Bhakti Yoga antes de alcançar Prema Dasa, quando você abandonar o corpo, Krishna vai fazer um arranjo para que você nasça numa família aristocrática. Então, com muito dinheiro, então muito facilmente você vai poder servir Krishna. Shila Jiva Goswami Pada, ele escreveu uma história muito bela, falando sobre que está no Bhakti Sandarbha. Havia um Brahmana aqui e adorava Satakuraji com a lamparina de ghee. E aí aquele Brahmana deixou dentro do templo, né, do altar, aquela lamparina de ghee acesa. E a lamparina ela estava quase apagando, mas nesse momento um rato veio e o rato pegou aquela lamparina e aí os bigodes do rato começaram a queimar e o rato ele ficou rolando, né, na frente da Thakuraji com a lamparina de ghee, né? E a Thakuraji falou, olha, esse rato ele está fazendo arati para mim. Então, nesse sentido, as escrituras explicam, se você oferece lamparinas de ghee para Thakuraji, que tipo de benefício você vai receber? Não dá nem para dizer. Então, na hora que aquele rato, quando abandonou o corpo, ele entrou no corpo de uma princesa, ele nasceu como uma princesa na sua vida seguinte. E aí a princesa, desde a sua infância, ela, né, já fazia arte, né, fazia puja da Thakuraji com a lamparina de ghee. E nesse mês é dito que todos os dias você deve oferecer a lamparina de ghee para Thakuraji. Deepdam é o nome disso. Nesse mês de Kartik, todos os dias você deve oferecer Deepdam, né? Oferecer a lamparina de ghee para a Thakuraji. Mohana Rupa Tribanga Sundar Pipambara Shikhi Pucha Chura Manohar Salita Madhava Mame Krisha Manukar Vasana Nana Vida Alankara Korela Mama Shakati Saki Gala Nara Yegai Priya Nama Saki Jato Chamara Dhulai Madhava Pada Sara Siddhaya Lakati Vinodari
the princess, Então a from her princesa, childhood, desde a sua infância, desde que ela era bem criancinha, 3, 4 anos, 4 anos, ninguém ensinou a ela como oferecer a lamparina de ghee para Thakuradi, mas ela espontaneamente fazia. Então o nome disso é Sanskara. Sanskara significa impressão. Então, dessa maneira, ela fez oferecia, né, a lamparina para Thakuradi, e aí, no final da vida dela, Narada Rishi veio e aí deu associação para ela, e aí ouviu Harikata, e assim ela alcançou Vrindavana. Então, nesse mês de Kartika, é explicado também que havia uma Brahmani, né, que era viúva. Ela tinha acabado de observar Kartik Brata. E todos os dias ela oferecia lamparinas de ghee para Thakuradi. Nesse mês de Kartik, como é poderoso esse ato de oferecer lamparinas de ghee para Thakuradi. Nesse mês de Kartik. Se você oferecer lamparinas de ghee para Thakuradi, depois da sua morte, a pessoa vai alcançar Vaikuntha. Em outra kalpa, ela também alcançou. Ela, a viúva, eu não entendi, desculpa. Na outra vida ela também alcançou a posição de Rukmini e Satyabhama. Então nesse mês de Kartik, esse mês é muito poderoso. Todos os outros meses também são bons, né? Mas esse é especialmente poderoso. Mas todos os dias você deve fazer isso. E aí depois da sua morte, você vai ganhar muito dinheiro. Então em todos os locais no Srimad Bhagavad Gita glorificam isso. E nesse mês de Kartika, você deve oferecer também sesame. Você oferece também sementes de gergelim também. Mesmo que você ofereça lamparinas de Thakuradi, lamparinas de ghee para Thakuradi, nessa in this life, nessa vida mesmo você vai ficar muito rico. Se você fizer, né, hoje, amanhã você já vai obter o benefício, porque esse é um mês de Kartika. Não precisa esperar o mês que vem. Nesse mês você vai obter, mas você deve oferecer tudo com a fé simples. Sarala Vishwas. Não, sem duplicidade e sem hipocrisia. É por isso que eu falo. Hoje você faz e aí amanhã você obtém o benefício. Veja só. Muito poderoso. Então nesse mês você deve estar longe, né, do seu marido, sua esposa, ou seja, né, vocês devem ser como brahmacharis nesse mês, né? Não também não ficar conversando sobre coisas mundanas, coisas estúpidas. Durante um mês vocês devem viver como brahmacharis. Sejam homens ou mulheres, todos devem servir Krishna
devem servir esse Kartika Vrata como um brahmachari. Not become the pigeon. Ou seja, não ser como pombos, né? Não ser como pombos. Pigeon. And both are staying together. Are one month. Não sejam como pombinhos, né? Nesse mês de Kartika. Separate and Vocês devem ficar separados, não ficar juntos, né? Não terem relacionamento. They will lose your brahmacharya. Porque aí Understand? This is. And 1 month it should not boyfriend and girlfriend. um mês você não deve ficar, né, com relacionamento de marido, esposa, namorado e namorada, né? Otherwise, Não preciso explicar mais claramente. Caso contrário, né, vocês vão pensar coisas estúpidas. Então, durante o mês de Kartika, vocês devem ser como brahmacharis e brahmacharianas. E se possível, vocês devem também fazer esse voto de tomar prachada apenas uma vez. E cozinhar com um pouco de ghee só, sem sal, nada. Se for possível, vocês fazem. Isso é diferente para cada um, mas eu estou falando que as escrituras falam. Nesse mês de Kartika, você deve observar, fazer esse voto, né, de uma vez só prachada no dia. E nesse mês de Kartika vocês devem ouvir o Srimad Bhagavatam Katamritam, principalmente o 10º canto do Srimad Bhagavatam. E se você falar que não tem tempo para completar o 10º canto do Srimad Bhagavatam, então nesse mês de Kartika você deve cantar 5 canções, né? São Venu Gita. Hoje o Prabhuji cantou, né, o Venu Gita. Eu não sei quantos outros acompanharam, cantaram juntos. Se vocês se perderam. Se você toca a flauta num ritmo muito belo, o búfalo vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar só, né? Vai continuar comendo grama assim na frente, porque ele não pode apreciar e entender aquele ritmo. Eu não estou falando nada, ele canta muito belo, né? Usa as ragas certinho, ele toca tabla também, o filho dele. Mas os outros, eu não sei quantos acompanharam ele. Por conta disso, Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele falava esse ditado. Bes significa o búfalo. O búfalo não tem conhecimento sobre, né, melodia, ritmo. Quem tem conhecimento sobre isso vai entender, né? Quem tem conhecimento da Venu Gita. Caso contrário, talvez as pessoas vão pensar, oh, ele é louco. Eu não posso entender isso. Não. Por conta disso, vocês devem aprender. Vocês devem aprender o Venu Gita. Pelo menos, devem seguir ele. Se vocês não tiverem conhecimento, ele canta muito belamente, melodiosamente. Ele toca muito bem o filho dele. Mas eu não sei quantos devotos seguiram ele. Então por isso, Srila Gurudeva falava isso. O búfalo fica o quê? Só mastigando lá a grama, né, dentro da boca. Rajkumari chale 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 chale. Rajkumari chale 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 chale. And you know this story? No, who knows? Many times I told this story. Eu contei muitas vezes esse Harikatha, mas ninguém conhece. Um grande cantor foi numa cidade. E aí as pessoas, todos começaram a falar, ó, ele é um grande cantor. Então ele vai cantar
And they also hired Muito for belamente, eles him. fizeram um grande cartaz, assim, uma propaganda, assim, né? Eles aprontaram um auditório, assim, muito grande, belo, um grande salão. E a capacidade, talvez 1000 pessoas coubessem nesse local. E, e era bem caro, era o preço, né, da entrada. Talvez 1000 ringgits, né, o dinheiro da Malásia. Mas todos compraram porque queriam ver, né, esse cantor aí. Então então esse grande cantor veio e sentou ali para. E as pessoas que compraram aquela entrada, né, de 1000 ringgits, né? E aí estava completamente lotado, né, o salão, a assembleia. E naquele momento e o cantor ele ia cantar de 9 às 11. Ele não ia cantar demais também, só 2 horas. Talvez 3 horas. Então as pessoas foram naquele local 7 horas, né? Porque todos pensaram, a gente tem que pegar um lugar bom, né, para sentar. Então todos chegaram full. Então o salão estava completamente cheio já às 7 horas. E his assistants in coming and taking also tabla, harmonium, taking então, antes de começar, né, foram os seus assistentes, os músicos, os outros, né, começaram aqueles os holds, né, aqueles que não afinam o instrumento, começaram a afinar a tábua, né, todo mundo estava sentado e todos estavam ávidos para ouvir, ver quando é que o principal cantor viria. Então, já era 9 ou 10 da noite, ainda assim o cantor não tinha vindo. E aí havia um outro que estava cantando alguma coisa, o assistente cantor, né? Estava cantando alguma coisa, aí já eram 10h45. Apenas 15 minutos para as 11. Aí, nesse momento, o cantor principal veio. Aí o principal cantor, ele pegou o harmônio e aí primeiro ele começou com... Aí ele começou a fazer primeiro, né, esses as assim, tipo aquecimento assim. Aí as pessoas começaram a ficar... Todo mundo começou a ficar muito bravo lá, porque significa que mais gente vem, né? E aí as pessoas falavam, a casa já estava vazia, já está cheia. Aí todo mundo, o que quiser? Ei, todo mundo já veio. Significa... Por que você fica falando todo mundo já chegou? Mas ele estava cantando muito bem, fazendo, né, para cima e para baixo na melodia. We are sitting here 4 hours.
waiting for you. O Deus ficou pensando, nossa, a gente está 5 horas, 4 horas esperando por você. Agora já são 11h30 e aí o cantor começa Rajkumari. Rajkumari significa princesa. Então esse momento ele começou a introduzir que a princesa ia se encontrar com seu amado. Isso significa que a princesa está indo se encontrar com seu amado. Aí a Oriente ficou muito brava. Ei, toda noite a gente pagou 1.000 ringgits e ainda assim a princesa ainda está indo se encontrar com a amada. Quando é que ela vai se encontrar? Fala pra gente. Rajkumari, Rajkumari, chale, chale, chale. Rajkumari, Rajkumari, Rajkumari. That's a Hindi song, no? Rajkumari, 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 chale, chale, chale. Orion become very angry. A audiência está ficando muito irada. Stop her. When shall you meet with her? Quando que a princesa vai se encontrar com o marido dela? Aí já era 1h já. Ainda assim ele ficava fazendo essas melodias para lá e para cá. Aí as pessoas ficam cada vez mais iradas. Aí as pessoas falando, ok. Aí eles falaram, tá bom, amanhã a princesa vai se encontrar com seu amado. Aqueles que são cantores, eles, né, dão assim, eles destacam, eles enfatizam bastante a melodia, né, que eles estão cantando. Então por que eu estou falando isso? Nesse mês de Kartika, vocês devem seguir as regras, porque nesse mês de Kartika, Krishna realizou todas as doces passatempos. Ele ergueu a colina de Govardhana. Nesse mês de Kartika, Krishna, ele fez uma dança lisa. Então, esse é o Gopi Gita. Por que eu estou falando isso? Porque nesse mês de Kartika, Krishna realizou doces lilas. E a lila mais elevada foi a lila mais elevada é a Rasa Lila. Nesse mês de Kartika, então, todos os dias vocês devem recitar Gopi Gita. Fazer o que não fazer é acordo com você, mas
as escrituras falam, né, como você deve observar esse mês de Kartika. Brahma Gita, Gopi Gita, Brahmara Gita, Pranay Gita, Gopi Gita, Pranay Gita, Venu Gita, Jugala Gita, Jugala Gita. Jugal Gita. At least five Gitas. Pelo menos 5 Gitas vocês devem cantar nesse mês de Kartika. And in this month of Kartik, you have to listen Srimad. E nesse mês de Kartika vocês devem ouvir o Srimad Bhagavatamrita. In this month of Nesse Kartik, mês de Kartika, one who listens Srimad isso é dito no Padma Purana. Quem ouve o Srimad Bhagavatam Katha, pelo menos 7 dias de Bhagavatam Katha, understand? It's called Bhagavat Saptaha, Bhagavad Gita. Then, in this month of Kartik, nesse mês de Kartika, é muito importante isso. understand? For this regard, last year I also did Bhagavad Gita in Delhi. Quanto This disso, year also, ano passado eu dei o Bhagavat Saptaha em Delhi e iniciando vou dar também no mês de Kartika. October 2, Vai ser de 9 a 15 de outubro agora. Todos são convidados. come, Bhagavad Gita. Venham. Bhagavatamritam Saptajivanam Kavirikam Kamasapam Savanamandanam Srimadachatam Bhagavate Puridajana 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 Kalmasahapam Shravanamandalam Srimadakatam Puridajana. Vai, Juga Radinen. Então convido você, Murali, Prabhu, venha em Delhi no nosso Bhagavat Saptaha, 7 dias de Bhagavat Saptaha. Pelo menos 1.000 pessoas vão estar, o hall, né, do templo vai estar completamente cheio, todas as noites. E depois do Bhagavat Katha, todos os devotos oferecem lamparinas de ghee, né, e oferecem Patakuraji, cantando esse Ashtakam da Modarashta. Então cada devoto pega uma, né, lamparina e oferece Patakuraji, e as luzes estão completamente apagadas. Então eu peço a vocês, todos venham para a Índia, especialmente nesse mês de Kartik. Lala ki jai, Shri Radhe. Então, tantos kathas tem, eu não vou mais tomar muito seu tempo. Tem também um aniversário, então, né, a gente vai fazer o Sostivati aqui, e depois Mahaprasad. Mas no Harikatha você não deve dormir, porque se você dormir no Harikatha, na vida que vem você vai se tornar uma cobra. Você não deve dormir no Harikatha. No Harikatha você deve estar com os olhos bem abertos, como 2 raçagulhas. Se você dormir no Harikatha, você vai virar uma cobra na vida que vem. What time will go? Naveen Prabhu. You say 4:15. Huh? 4:50. 4:30. 4:30 latest. But we do have to there 5:30 have to be there. Latest. 8 flight at 2 hours. International. Huh? International. Jai Jai Shri Radhe Sham. Okay.